Marcos capítulo 5, quem achou, diga amém. E chegaram à outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias, as correntes, foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, em outra tradução, e cortava-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Em outras palavras, por favor, não me tire daqui. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província ou daquele país. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro do mar, eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar a Jesus que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Ou seja, o ex-endemoniado pediu para segui-lo. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Diga amém. Diga para alguém do seu lado essa palavra profética: o socorro está a caminho. Não leva muito tempo, ouça isso, para que você descubra que nada que você tentar na vida alcançar, você vai alcançar sozinho. É interessante que há pessoas que têm uma presunção tão grande sobre a sua grandeza, que elas dizem: eu não preciso de ninguém. Eu admiro pessoas que sabem recomeçar. Pessoas que sabem recomeçar do zero, sem ninguém, são pessoas que o diabo tem uma raiva muito grande. Não é fácil você ser o tipo de pessoa que consegue recomeçar a vida em algum ponto, sem a ajuda que você teve por muito tempo. Seja recomeçar profissionalmente, ministerialmente. O diabo tem uma raiva muito grande, porque pessoas que sabem recomeçar do zero, são pessoas que compreendem que você e Deus são a maioria. Vou repetir. São pessoas que sabem que não importa o que esteja contra você, você e Deus é suficiente para que o milagre, para que a vitória aconteça. Mas há pessoas que têm uma presunção tão grande em achar que tudo que elas conseguiram sozinhas, que elas chegam a dizer: eu não preciso da ajuda de ninguém. Porém, não importa o quão habilidoso você seja, em algum instante você precisou da ajuda de alguém.
E isso é tão fato que você nem conseguiu nascer sozinho, você precisou da ajuda de pelo menos 2 pessoas. Se você não precisou de parteira para nascer, mas pelo menos 2 você precisou, a não ser que você seja Jesus e foi concebido pelo Espírito Santo. Isso não precisa de mais ninguém. Mas como eu sei que tu não é, tu não pode dizer para ninguém, eu não preciso de ninguém, porque tu precisa. Mas o problema é que a gente pensa que tem momentos da vida em que o que a gente precisa vencer vai ser através da ajuda de alguém. Eu louvo você que é humilde, a ponto de reconhecer que quando Deus põe alguém na tua vida, Deus põe para te abençoar, para que você chegue até o local destinado. Se Deus pôs alguém na tua vida, é porque essa pessoa vai te impulsionar a chegar no lugar da promessa. Mas você não pode fazer disso uma regra, porque tem situações que vão vir na sua vida, e você viverá, no qual ninguém aqui embaixo vai conseguir te ajudar. Dinheiro não vai te ajudar, te garanto. Tanto que, pode ver, quando você ganhar muito dinheiro, você pensava que dinheiro ia resolver alguns problemas teus e não resolviam. Um casamento não vai resolver, te garanto. Felicidade não vai vir através de um casamento. Você não vai ter mais saúde tomando remédios ou fazendo uma cirurgia, te garanto. Você fazendo qualquer coisa com o teu corpo não vai te dar mais saúde, em muitas vezes. A única coisa que vai resolver o teu problema, em muitas vezes, é Deus. Se Deus não se intervir, você não tem alegria. Se Deus não se intervir, o remédio não faz efeito. Se Deus não se intervir, você não se sente feliz. Se Deus não se intervir, você não se sente alegre. Há uma fase, me dá um pouco mais de agudo, há uma fase que você compreende que essa é uma causa para Jesus. Aliás, irmão, mesmo quando você não compreende, às vezes você compartilha com alguém o teu problema, e essa pessoa, no final de tudo que você falou, você já viveu aquela situação que você falou para alguém, por horas o teu problema, por horas e horas, e no final das contas, tudo que ela falou era, só Jesus na tua causa, irmão. É engraçado, e você ficava com raiva dessa pessoa, porque você esperava talvez um pouco mais, mas a verdade da vida é essa, tem situação que é só Jesus na causa. Sabe, o tipo de situação que é só Jesus na causa, eu fico feliz, porque quando Deus usa alguém, às vezes a pessoa que Ele usa tem a ideia de que foi ela o salvador da sua vida, ela acha que foi ela quem te enriqueceu, ela acha que foi ela quem te abençoou, ela esquece que se não fosse ela o veículo pelo qual a bênção viesse, Deus usaria outra pessoa. Quem entende isso aqui, diga amém. Mas quando é uma situação que é só Deus quem pode resolver, Deus ele nunca fica jogando na sua cara, Deus nunca fica lembrando você do que Ele fez. O que eu amo Deus e tantas coisas é isso, que Deus não fica atacando na tua cara e te humilhando, te lembrando, olha o que eu fiz. De vez em quando Ele lembra você, para você descer um pouco o nariz, abaixar um pouco aí a tua cara e lembrar que você ainda depende dEle, sem Ele nada você pode fazer. Mas em muitas vezes, um pouco mais de médio, em muitas vezes Deus, quando é só Ele na tua causa, quando é só Ele que pode resolver, quando o teu problema depende apenas da manifestação dEle, e se Ele não fizer nada acontece, quando é Ele quem tem que resolver, Ele nunca deixa você na mão, garanto para você. Ele pode demorar e não vir na hora que você queria, ele pode demorar e pensar, e fazer você pensar que ele atrasou, como Marta e Maria, que mandaram chamar ele 3 dias antes, e ele saiu 3 dias depois, e ainda levou mais um dia para chegar, e chegou lá no 4º dia, e aí parece que Jesus atrasou, parece que Jesus esqueceu. Olha, irmão, por isso que é difícil tu ser crente, porque tu é crente mesmo quando tu entende que às vezes parece que ele está atrasado, mas ele não está atrasado, ele está na hora certa, porque o tempo está na mão dele, ele nunca atrasa, ele nunca chega em cima da hora, ele nunca chega antes da hora, ele nunca chega depois da hora. Diga para alguém do seu lado, ele vai chegar na hora, irmão. E diga para essa pessoa, se ela crê nisso, fica tranquilo, porque o socorro está a caminho. Não importa, irmão, olhe para mim, não importa o quão difícil esteja a tua situação, não importa o quão complicado esteja para o teu lado, se Deus diz que vai te tirar dessa, fique tranquilo. Diga para alguém, o socorro está a teu caminho. Esse é um texto interessante, porque se você lê ele, você tira tantas coisas.
Eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei nele. Esse é um jovem que a Bíblia deixa de forma clara que ele tem família, ele tem pessoas que o amam, tem amigos, mas ele é um homem isolado. Ele vivia em meio aos mortos, ele vivia no cemitério. E ele era possesso por uma legião de demônios. Legião era o nome que se dava para um batalhão de soldados romanos, que consistia em, no mínimo, 3.000 e até 6.000 soldados. Significa que esse era um homem que tinha pelo menos 3.000 demônios dentro dele. A Bíblia diz que Jesus expulsa os demônios e manda para 2.000 porcos, mas não quer dizer que foi um para cada porco, porque se pelo menos 3.000 e até 6.000 demônios podem estar dentro de uma pessoa, então tinha porco que tinha 2, tinha porco que tinha 3. Ele tem pelo menos 3.000 demônios dentro dele. E ele é um homem que vive sozinho no cemitério. Ele tem família, mas ele vivia amarrado. E quando o amarravam, ele violentamente quebrava as correntes, ele se despedaçava, ele se feria, se cortava e ele andava pelas madrugadas. Sabe, se fosse para encenar essa passagem num filme, te garanto, ia ser o filme de terror mais bilhetado da história. Porque você ia ver um homem andando para cima e para baixo, uivando como um lobo, como um animal. Um homem andando para cima e para baixo, com correntes, com pedaços de correntes no seu corpo, no seu punho, nos seus tornozelos, e ele cortado, e ele se cortando, e ele se debatendo, e ele no meio do cemitério. Nem o Zé do Caixão teria uma imaginação tão grande para imaginar uma desgraça dessa. E esse é um homem que é atormentado por pelo menos 3.000 demônios. E é interessante porque ele é um homem isolado. Demônios atingem facilmente pessoas que se isolam. Mais do que nunca, vocês estão começando a entender a importância de você compreender como o mundo satânico funciona. Ninguém falou mais de demônios do que Jesus. Paulo vai dizer: eu quero que vocês não ignorem os seus ardis, ou seja, não ignore as artimanhas dele, porque se nós temos que lutar contra ele, a melhor forma da gente lutar contra ele é sabendo como ele ataca. Eu não sei se você sabe, mas se você for ler Muhammad Ali, o grande Muhammad Ali, o boxeador, o pugilista, ele estudava por horas George Foreman e todos os seus oponentes, e ele se tornou o maior pugilista da história. Por quê? Porque ele colocava uma fita e ele assistia por horas o movimento, e ele assistia por horas o ritmo, e ele assistia por horas. E aí, quando ele entrava no ringue, ele já estava preparado, porque ele sabia como o inimigo viria, e ele já desviava rapidamente. Sabe, quanto mais você estuda sobre demônios, quanto mais você entende como o diabo trabalha, porque o diabo não é um criador. Se ele fosse um criador, a gente deveria adorá-lo. A gente não o adora porque ele não é criador, ele é imitador, entenda isso. Então, porque ele não é um criador, tudo que ele faz é imitar, ele sempre vai repetir a mesma forma de agir. Não é à toa que, se você tiver um bom tempo no ministério, você entende que a forma como uma pessoa se rebelia ou sai da igreja vai se repetir em algumas outras vezes daqui para frente, ou então vão ter outras formas que vão acontecer daqui para frente que são semelhantes ao que já houve atrás. Por quê? Porque o diabo, ele não inova. Ponha na tua cabeça, o diabo não inova. Você não tem que estar desperdiçando tua paz, teu sono, falando: ai meu Deus, o que vai acontecer da minha vida? O que ele vai fazer? Se você entendeu como ele te atacou até hoje, é fácil você entender como ele vai te atacar daqui para frente, porque o diabo, ele é um imitador, ele não é um criador. E isso aqui, meu irmão, se eu tivesse que parar aqui a palavra, já estava bom, porque eu acabei de te falar que você não tem que ficar fora de si, em pânico. Olha para o que houve para trás e aprenda, não ignore os seus ardis. Se você sabe que em dias bons, onde você deveria estar feliz, ele mandou uma notícia ruim para você, não fique achando que quando vier aquela vitória que você queria, não vai acontecer nada. Para a próxima vitória, já esteja preparado para uma notícia ruim, porque ele fez assim com você da última vez. Ok.
Ou você nunca percebeu que no dia em que você finalmente conseguiu o que queria, Deus te deu a vitória aqui, aí o diabo mandou no mesmo dia a luta aqui, e aí você não sabia o que você fazia, se você ficava alegre pela vitória, triste pela luta, alguém te olhava e falava, nossa, que cara feia é essa, que cara de cavalo, aí você falava, não é ingratidão, é porque eu tenho uma luta aqui, mas ninguém sabia. Satanás não é criador, ele é imitador, e ele começa a colocar neste homem um isolamento, ele vai isolando esse homem a ponto de que o isolamento dele leva ele à destruição e ele é possesso por demônios. Ouça isso que eu vou te falar, porque muita gente aqui acha que é bem possível você ser crente e não ter demônios. Se fosse, Paulo não teria dito, não deis lugar ao diabo. É bem possível, e tem gente aqui dentro, meu irmão, que você não sabe, mas tu está com demônio na tua vida. Você está com demônio na tua saúde, você está com demônio, você tem um demônio de madrugada, meu irmão, sabe? Tem demônio que ele é tão organizado que ele trabalha da meia-noite às 8 da manhã, ele trabalha durante o período do teu sono, ele tira a tua paz. Finge que você está entendendo o que Deus está falando, meu irmão, que é para não parecer que eu estou falando aqui para as paredes, mas tem demônio que ele não opera meio-dia, ele não opera 1 da tarde, ele opera meia-noite, outros não é nem meia-noite, outros é quando você vai sair de casa para o trabalho, outros não é nem quando você sai de casa, é quando você chega lá, e tem aqueles, meu irmão, que operam no fim de semana, quando você tem que vir para a igreja, para receber a palavra, para vencer o diabo de novo. Olha para alguém e pergunta para essa pessoa que está do teu lado, você está entendendo, irmão, ou não? Se você não estiver entendendo, eu vou ter que repetir tudo aqui de novo, mas quem está entendendo, diga amém. Amém. Jesus disse uma coisa poderosa, ele disse que quando uma ovelha se perdeu, o bom pastor deixou 99 para trás, e foi atrás da uma que se perdeu. Pare e pense comigo, se você perdeu uma, e você tem 99 na tua mão, por que você vai deixar 99 para trás e vai atrás de uma? Você não teria que deixar 99 com alguém? Você não deveria colocar 99 debaixo da supervisão de alguém? O bom pastor fez isso? Não. Ele deixou as 99 sozinhas. Por quê? Porque o pastor sabia que lobos não atacam ovelhas quando elas estão unidas no rebanho. Por uma simples razão. Deus criou o lobo de uma forma que o lobo não conseguisse identificar uma ovelha da outra quando elas estão no rebanho. Como é que o lobo ataca o rebanho? Quando uma ovelha se dispersa, quando uma ovelha se isola, quando uma ovelha sai de perto. E ele vai atacar essa uma ovelha, porque na visão natural do lobo, ele enxerga o rebanho como uma grande ovelha. É a mesma coisa eu e você, separados nós somos alvos mais fáceis. Dentro da igreja, em plena comunhão, vindo nos cultos, a gente fica muito mais forte, o diabo tem menos domínio sobre a nossa vida. Se você entendesse isso aqui, eu nunca teria que pedir para ninguém ficar ligando para saber aonde que você está, que eu não te vejo nos cultos. Porque se você entende que juntos a gente é mais forte, que juntos nós somos mais poderosos, que juntos a gente sofre menos ataques do diabo, você entenderia que o isolamento é o último passo para a destruição. Isolamento é o último passo para a destruição. Você sabia que o diabo veio para roubar, matar e destruir? Aí gente agora querendo te falar um monte de coisa para tirar de você a verdade bíblica. Não, aquilo ali não é o diabo, aquilo ali é o pastor corrupto. Mas o pastor corrupto, cabeção, ele é usado pelo diabo, ele não é usado por Deus. Então o diabo usa ele para fazer aquilo que ele faria. O diabo vem para roubar, o diabo vem para matar e o diabo vem para destruir. Vamos colocar em ordem. Roubar, ele vem para roubar a tua paz. Matar, ele vem para matar a tua esperança. E você acha que se ele mata, ele já alcançou o que queria. Meu querido, se ele mata, ainda pode ser ressuscitado, ele ainda quer destruir. Ok, não entendeu? Ele sabe que matar não é o estágio final. Por quê? Porque morte é apenas um estágio para quem tem Deus, porque depois vem ou a destruição eterna, ou vem a ressurreição para a vida eterna. Então entenda, ele vem para roubar, é leve, matar, leve, pior dos estágios, destruir. Se o diabo matou a tua esperança, fica em paz, tua esperança pode ser ressuscitada. Se o diabo matou o teu sonho, fica em paz, Deus pode ressuscitar o teu sonho. Se o diabo matou a tua alegria, fica em paz, Deus pode ressuscitar a tua alegria. O que o diabo não pode fazer é destruir você, porque uma vez que ele te destrói, Deus entrega você para desejo da tua carne. Deus não faz mais questão de pôr a mão em você. Veja, algumas pessoas você sabe identificar na igreja que já estão destruídas e Deus não está indo atrás delas. Por quê? Porque Deus já tentou trazer para perto, Deus já tentou
trazer para perto, Deus já tentou trazer para perto, Deus já fez tanta coisa, Deus já falou através do profeta, Deus já falou através de outra pessoa, Deus já falou para essa pessoa através de sonho, e Deus falou tanto, que não é que não tem mais o que a pessoa conheça de Deus, porque Deus ele é infinito, você pode conhecer uma coisa nova dele a cada dia, você nunca vai conhecer Deus por total, mas é que já não há mais argumento para Deus usar naquela cabeça, porque, entenda isso aqui, ainda que Deus seja um ser infinito na sua grandeza, ainda que Ele tenha 1 milhão de formas de te abençoar, você não tem uma mente capaz de absorver toda a grandeza de Deus. Você entende isso aqui? Diga amém. Por isso que a eternidade tem que ser eternidade, porque como é que a gente vai conhecer um Deus que é eterno em 1 milhão de anos? Você vai ver depois de 1 milhão de anos, irmão, que você não conhecia Deus como você conheceu nos próximos 2 milhões de anos. Depois você vai passar mais 4 milhões de anos e você ainda vai conhecer coisas que Deus podia fazer, coisas que Deus podia falar e você não sabia nos primeiros 5 milhões de anos da eternidade. Por quê? Porque Deus ele é grande. Mas tem pessoa que, porque eu e você somos finitos, temos fim, que Deus já não tem mais como convencer essa pessoa de que Ele é real, de que Ele tem um propósito na vida dela, e quando essa pessoa já ouviu demais e não ouviu, quando ela já recebeu demais e não devolveu, aí Deus entrega a ela, e aí o que acontece? O diabo destrói, porque isolamento é o último passo para a destruição, e toda vez, irmão, que você vai se isolando, se afastando, você está se entregando de bandeja para o diabo te destruir. Antes de eu continuar, vou lhe falar algo aqui para você prestar muito atenção. Não fica brincando e achando que você pode ficar vindo quando quer no culto. Não fica brincando e achando que você pode vir na igreja quando você desejar ou quando der. Porque tu está brincando com um inimigo que é invisível, mas é real. E quanto mais tu vai se isolando, mais você vai abrindo uma brecha para o diabo entrar na tua mente, para o diabo fazer você pedir o divórcio, para o diabo fazer a tua filha entrar para um monte de pecado. Eu estou cansado de ver pai e mãe que não ficaram na brecha e o diabo entrou e pegou o filho e a filha. Eu estou cansado de ver gente que não ficou na brecha e o diabo arrebentou com as finanças. Eu estou falando uma coisa aqui séria, ou tu entra em comum acordo com Deus e vive uma vida séria de comunhão com a igreja, ou para de ficar pedindo o tempo todo para o milagre. Milagre Deus não faz o tempo todo, milagre é uma intervenção divina para resolver um problema que você causou. Deus te chamou para viver de vitória em vitória, vitória é a recompensa de quem obedece a palavra, milagre é aquilo que Deus tem que fazer para quem não andou na palavra. Vou repetir de novo, milagre é uma consequência que Deus tem que causar na vida de alguém que não andou na palavra, vitória é consequência de quem andou na palavra. E tem gente que tudo que ele precisa é de milagre, aí ele vem aqui hoje, recebe milagre, semana que vem não volta, aí ele recebe semana que vem um milagre e não volta mais. Você está brincando até o dia de você encontrar o teu filho perdido, até o dia de você encontrar a tua saúde perdida, tuas finanças perdidas, e você vai descobrir o seguinte, que o isolamento te levou para a destruição. Então cuidado para você não se isolar. Quem entende isso aqui, diga amém. Esse jovem, ele se isola, ele vai para o cemitério, e ele fica no cemitério ali, a ponto de que ele tem que ser preso, de tão cruel que eram os demônios com ele. Efésios diz uma coisa poderosa, capítulo 4, verso 27, Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Quando Paulo diz não deis lugar ao diabo, Paulo não está falando de você dar a tua casa para o diabo, Paulo está falando de você não dar a tua mente para o diabo, porque o diabo está lutando pelo território. Diga para alguém do seu lado, o diabo está lutando pelo território, irmão. Se você entende que o diabo está lutando pelo território, você vai lembrar que eu já falei várias vezes, ele está lutando é pela sua, porque é com a que servimos a Deus, é com a mente que servimos a Deus. Quer dizer que se o diabo quiser destruir a tua casa, ele não pode antes de entrar na tua mente. Se o diabo quiser destruir o teu trabalho, ele não pode antes de penetrar na tua mente. Se o diabo quiser destruir a tua família, ele não pode antes de entrar na tua mente. Porque o território que ele quer destruir, primeiro é aqui. Ele quer entrar aqui. E se ele entra aqui, ele consegue mudar todo o território exterior. Ele consegue dominar tudo na tua vida. Porque você perdeu a batalha pelo território principal. Aí ele manda para você, sabe, eu vim para cá cansado, eu vim para cá moído, eu estou com uma gripe desgraçada, eu estou com a minha garganta no limite, eu estou com a minha dor de cabeça, estou com uma sinusite infernal,
Mas eu já aprendi que isso aqui, quando vem em cima da hora, é o diabo não querendo que eu vá para poder falar algo para você que ele sabe que Deus já soltou lá em cima. Por isso que eu vim aqui hoje. Eu poderia ter mandado qualquer um vir pregar de noite, como eu pedi para vir de manhã, porque eu tinha que ter força para falar de noite aquilo que eu não conseguia falar de manhã. Mas quando você entende como é que o diabo trabalha, você começa a se arrastar e você vai se arrastando. É interessante porque até agora eu estava sentindo, aí agora eu não estou sentindo mais. E você acha que é isso, mas eu vou te ensinar uma coisa espiritual. Daqui a pouco, quando eu entregar o microfone, a dor vai voltar de novo. Porque isso Deus faz para que você entenda. Isso é uma guerra espiritual. Deus vai te dar força para ir para a guerra. E quando você for para a guerra e acabar ela, a luta volta de novo, que é para tu lembrar que tu não pode dar brecha. Então o diabo está atrás do território. Diga para alguém que está do seu lado: não dê lugar para o diabo, irmão. Irmão, você falou e nem olhou para quem está do teu lado. Por quê? Porque você está com medo de ele estar dando lugar para o diabo? Eu já dei muito lugar para o diabo, irmão. Larga a mão de ser mentiroso, de ser frouxo. Olha para alguém e diga com vontade, diga: não dá lugar para o diabo, irmão. Pedro, para você se sentir menos pior, Pedro, que era Pedro, que amava Jesus, deu lugar para o diabo. Um dia Deus chamou Pedro de: para trás de mim, Satanás. Então pode ficar mais tranquilo, irmão, que se Jesus te ama e você ama ele, você também pode dar lugar para o diabo. Não dá, diga de novo, a terceira vez para alguém: não dá lugar para o diabo, irmão. Não dá lugar para o diabo. Por quê? Porque você não sabe, mas o diabo está querendo destruir a tua casa, o teu trabalho, com uma palavra que você falar. Mas para você falar uma palavra, porque você é uma pessoa de influência, ele tem que atingir a tua mente. Então ele primeiro quer atingir a tua mente, para que ele use a tua boca, para que a tua boca, que é uma boca influente, uma boca que fale, todo mundo ouve, possa falar para todo mundo, possa falar para pessoas de influência palavras negativas e destruir todo o território. Porque o diabo, ele está atrás do território. O diabo está atrás do território. Mas para atingir o território, o diabo atinge uma pessoa. Porque o diabo sabe: se eu penetro na mente de eu consigo fazer uma pessoa colocar erro em todo o mal. Vamos lá, vamos para os termos bíblicos aqui. Se por um homem veio a morte ao mundo, por outro homem veio a vida e a salvação ao mundo. Por outro homem veio a redenção ao mundo. Quer dizer que um homem só é suficiente para mudar o ambiente ou para danificar o ambiente. Um homem só, uma pessoa só, é suficiente para mudar a situação de uma casa para melhor ou para mudar para pior. Eu espero que você seja a pessoa que vai mudar para melhor. Mas eu vou te falar o que Deus mandou te dizer hoje. Eu que estou nessa guerra espiritual por tua causa. Deus mandou te dizer: não fique parado querendo entregar, não fique negociando com Deus e dizendo que está difícil. Olha para frente e veja que o socorro já está vindo a teu caminho, e fica na brecha, continua blindando a tua mente, porque Deus sabe, você é a pessoa que Ele vai usar para mudar a situação daquele local. Deus vai te usar para mudar a situação daquela empresa, daquela região, daquele bairro, daquela família, daquela casa, daquele ministério. Não dê lugar para o diabo, fica firme. Olha para alguém, profetiza para essa pessoa: o socorro está vindo aí, irmão. O socorro está vindo aí. Como é que o diabo preenche a mente de alguém? Como é que o diabo... que tipo de pessoa que o diabo domina a mente? O diabo domina a mente de uma pessoa vazia. De uma pessoa vazia. Se você ler atentamente o texto, esse moço não é o alvo do diabo. O alvo do diabo é o país, Gadara. Porque em Gadara o evangelho não é pregado. Em Gadara os demônios estão tendo domínio. Mas em Gadara os demônios têm domínio porque existe um homem atormentado na costa, ao ar aberto, lidando numa guerra espiritual que pouca gente lida. Meu Deus da glória. Este homem, ele está ali, sabe, não é à toa que quando você entende o mundo espiritual, você vai perceber que as cidades onde estão muito mais no litoral são aquelas que acontecem as maiores desgraças, aquelas que têm as maiores obras de macumba, porque você está na região onde os demônios têm um trabalho muito mais enfático. Pastor, eu não entendo. Vive no mundo espiritual que depois você entende. Ele está na costa, ele está à beira da praia. Está à beira da praia, onde normalmente você pode ver, é em cidade litorânea, onde tem muito mais obra de macumba, onde tem muito mais obra de bruxaria, onde tem muito mais despacho. Quem entende isso aqui, diga amém. Eu não estou brincando, estou falando sério. Então esse homem, ele está no fronte de batalha, e ele está com a mente perturbada, fechada, e o diabo, ele sempre vai procurar alguém vazio. Então esse homem é um homem que estava numa casa antes vazia, que não tinha Deus, e porque ele já era uma pessoa isolada, ele entrou numa situação pior ainda, e ele acabou sendo uma pessoa que somente ele tinha
pelo menos 3.000 demônios. Então Deus vem para esse jovem e liberta esse jovem, mas o desejo de Deus não é libertar esse jovem, o desejo de Deus é de libertar aquele país, porque se fosse para libertar esse jovem, Jesus teria dito, pode me seguir, mas a razão pela qual Jesus mandou ele ficar e não seguir ele, depois da libertação, é por duas. Primeiro, para que ele voltasse para a casa dele e fosse restaurado, porque ele já estava libertado. E Jesus queria mostrar, eu não só vim te libertar, mas eu vim te restaurar. Eu vim te trazer de volta os melhores dias da tua vida, eu vim te trazer de volta os melhores tempos da tua vida. Mesmo que você viveu tempos bons fora da minha presença, se você estiver comigo, eu vou te trazer tempos melhores, eu vou te restaurar. A segunda razão pela qual Jesus não deixa esses jovens seguir ele, é por uma razão. Eles estão pedindo para Jesus, sai daqui, vai embora daqui, a gente não te quer aqui. E Jesus queria era o território, Jesus queria expandir o território, mas ele não poderia expandir o território dele, se ele não tivesse naquele território alguém pregando a mensagem dele. Meu Deus da glória, eu estou pregando melhor que você está dando glória, mas lá vai. Então, para expandir o território, ele fala para aquele jovem, não me segue, fica aqui e conta para todo mundo o que foi que eu fiz, porque ninguém quer eu aqui, ninguém quer a minha presença aqui, mas se eu tiver alguém aqui dentro que recebeu algo de mim, se eu tiver, meu Deus da glória, se eu tiver alguém aqui dentro que recebeu um toque de mim, se eu tiver alguém aqui dentro que sentiu o poder que saiu de mim, se eu tiver alguém aqui dentro que viu a minha glória face a face, se eu tiver alguém aqui dentro, eu vou repetir isso aqui até tu dar glória, se eu tiver alguém aqui que recebeu um pouquinho da minha presença, se eu tiver alguém que fica falando o tempo todo do que eu fiz, daquilo que eu realizei, sabe, tem gente na tua vida que tu está cansado, irmão, larga, muda de disco, você só conta esse testemunho, só conta porque você está precisando ouvir esse testemunho. Se essa pessoa está contando o tempo todo do que ela fez, o tempo todo do que ela viveu, é porque Deus sabe, você não está querendo ouvir de Deus, mas eu vou colocar propositalmente alguém do teu lado para te perturbar e ficar falando do que ele fez, porque Deus está interessado em expandir o território dele, e para isso ele vai colocar uma testemunha lá para dizer o tempo todo, olha o que ele fez na minha vida, você lembra como eu era, você lembra como eu vivia, olha o que Deus fez na minha vida. Eu estou te dizendo isso porque se você é a única pessoa da tua família que está na igreja, você é essa pessoa que Deus quer que fique o tempo todo lá dizendo, essa alegria aqui, isso aqui é fruto de Deus, essa saúde aqui, isso aqui é fruto de Deus, essa disposição aqui é fruto de Deus, você me levou para o hospital, você lembra de como é que eu estava, você lembra do remédio que eu tomava, você lembra de como é que eu dormia, você está vendo o melhor, você está vendo o mais alegre, você está vendo o mais feliz. Isso aqui não é terapia, isso aqui não é coach, isso aqui é a presença de Deus. E posso falar uma coisa, ele está doidinho para fazer na tua vida o que ele fez na minha vida. Eu não vou continuar até você entender isso aqui. Você é essa pessoa que Deus vai usar para testemunhar para toda a tua região, para todo o teu território, o poder de Deus. Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te dar provisão. Quando eu falo de dinheiro, ninguém dá glória, bando de gente cai na, vou repetir de novo, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te dar provisão, Deus vai te colocar em posições altas, e alguém vai dizer, como é que foi? Quem te ajudou? E aí você vai dizer, não é ninguém que me ajudou, é que Deus me ajudou. Enquanto você só estava querendo puxar saco de homens, eu fui e me aprofundei na relação com Deus, e aquilo que o homem não fez por você, Deus fez por mim, e o que Ele fez por mim, Ele pode fazer por decapachou. Então a guerra do diabo, entenda isso, é contra o território, amém? Eu já estou no meio já. O diabo ele quer o território, mas que território que ele quer? Não é esse, é esse. É o território, é onde Deus habita, é onde o pensamento da palavra tem que existir. Mas ele quer atingir esse território, para que ele atinja esse território. Fica comigo. Deus disse para os filhos de Israel, ide e possuí a terra que eu vos tenho dado. Deus falou, eu já dei para vocês a terra prometida, vão lá e tomem posse. Como assim? Já é de vocês aqui no céu, já está assinado no cartório do céu, já está assinado o registro, basta vocês tomarem posse embaixo. Tem inimigos lá, vão lá e destruam, porque tudo que vocês fizerem prosperará. Salmo 1, eu não prospero o que você não fizer, eu estou esperando você fazer alguma coisa para mim prosperar. Já está bom isso aqui. Então quando você fizer algo, eu vou prosperar, porque eu não posso prosperar o que você não faz.
Então vão lá e comecem a lutar, porque quando vocês lutarem, eu vou ser com vocês. Irmão, Deus está falando aqui para alguém. Olha para alguém e diga para essa pessoa: luta que Deus vai te dar vitória, irmão. Ele não vai dar vitória para você de bandeja, Ele vai exigir que você lute. Tem gente aqui dizendo: Senhor, alivia para mim o preço. Deus está dizendo: eu não vou aliviar, tu vai lutar, tu vai se esforçar, mas fica em paz, eu sou contigo. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Meu Deus da glória, você vai ter que entrar na faculdade, você vai ter que fazer aquele curso, você vai ter que se inscrever lá, mas diga aí com vitória, com alegria para alguém: mas vai dar certo. Teve gente que começou a luta e não deu certo. Teve gente que começou o processo para engravidar e não deu certo. Teve gente que começou a quimioterapia e não deu certo. Eu conheço Deus que resolve o teu câncer, seja por quimioterapia, por radioterapia, ou seja sem nada. E se Deus falar para você: vai que eu vou dar sucesso no teu projeto, começa o processo. Por quê? Porque nesse território você vai vencer a batalha. Aí você lembra disso? Eles mandaram 12 espias e eles foram para lá. Quando eles foram para lá, eles viram que eram tão grandes os inimigos que eles eram pequenos como gafanhotos. Aí eles voltaram e começaram a andar para trás, começaram a recuar, começaram a criticar Moisés, Josué, Calebe. Por quê? Porque o diabo penetrou no território, porque o diabo não queria que eles possuíssem o território. Eu vim pregar isso aqui para você. O diabo está querendo dominar o território, porque se ele dominar esse território, ele vai dominar esse território. Se ele dominar a tua mente, ele faz você ficar com tanto medo, ele faz você ficar com tanto desespero, que ele vai fazer com que você não tente de novo, não avance. E aí aquilo que Deus prometeu que ia te dar, a terra que Deus prometeu que ia te dar, a casa que Deus prometeu que ia te dar, a Canaã que Deus prometeu que ia te dar, o casamento que Deus prometeu que ia te dar, oh meu Deus da glória, vou repetir de novo, a posição que Deus prometeu que ia te dar, o imóvel que Deus prometeu que ia te dar, tudo aquilo que Deus prometeu que ia te dar, o território que Deus prometeu que ia te dar, Ele não vai conseguir te dar. Por quê? Porque você tem medo de lutar e dominar o território, porque o diabo já entrou nesse território, ele já colocou dentro desse território medo, ele já colocou dentro desse território ansiedade, e é aí onde você tem que vigiar. Deus te prometeu um território, Deus te prometeu uma região, Deus te prometeu uma posição, Deus te prometeu uma cadeira, Deus te prometeu um imóvel, Deus te prometeu, irmão, eu não sei qual que é a promessa que Ele te fez, mas Ele te fez alguma promessa, Ele te prometeu algum território para você. E eu vim te dizer, a luta é pelo território. O diabo está querendo colocar em você medo, porque ele sabe que se você avançar, você vai possuir o território que Deus já te deu. Mas levanta a mão quem acredita nisso. O diabo está repreendido em nome de Jesus. Ele não nos deu espírito de temor, mas de coragem, mais de ousadia, mais de amor, de moderação. É hora de avançar, é hora de arregaçar as mangas e partir para cima. É hora de dizer para o diabo: eu fui nascido para matar, eu nasci para destruir as tuas obras, eu nasci para terminar de fazer as coisas que você está querendo começar na minha casa, e nada do que você tentar vai dar certo, porque o que Deus prometeu para me dar, eu estou blindando a minha mente para possuir. Daí abaixa, levanta a mão e adora quem crê nisso. Levanta a mão e adora quem crê nisso. O diabo, ele quer impedir você de alcançar a posição que Deus te deu, mas você tem que compreender que é essa a razão da batalha travada. Você está cansado, você está esgotado, você está nervoso, porque tu está remando, não está saindo do lugar. Tu está remando, não está avançando para frente. Tu está remando e não está se movendo. Mas é porque o diabo sabe que se você continuasse do jeito que você estava antes, e ele não enviasse nada, tu já estava lá. Se o vento está contrário, mas você ainda está no meio, fique em paz, você está bem. Porque teve gente que quando o vento veio contrário, voltou para o início. Quando chegar em casa você vai entender. Agora, se você está no meio do mar e o vento ainda está contrário, se você já tentou várias vezes e deu errado, e está querendo tentar de novo, fica em paz, tu é um vencedor. Porque eu sei que tu é um vencedor quando tu não desiste de tentar, mas tu continua dizendo: Ele prometeu, eu não pedi para Ele prometer, já que Ele prometeu, eu vou tentar de tudo até que Ele me dê. Olha para alguém do seu lado, diga para essa pessoa: o socorro está chegando aí, irmão. Agora olha bem para mim isso aqui, para que você entenda. E eu já quero te dar a última palavra e eu acabo.
Por que ele quer o território? Por que ele quer o território? Veja, o diabo, deixa eu voltar um pouquinho e te lembrar um pouquinho do que a palavra de Deus diz. O diabo perdeu o território 2 vezes, e ele está tentando dominar o território a 3ª vez. A primeira vez que ele perdeu o território, ele nem era o diabo, ele era perfeito, cheio de sabedoria, lindo, chamado Lúcifer. Ele disse em Isaías 14, Ezequiel 28, eu subirei, eu me assentarei no monte da congregação, eu subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, eu exaltarei o meu trono. Veja, se você vai exaltar o seu trono, quer dizer que você já tem que ter um trono. Ele já tinha o trono dele era aqui embaixo, ele dominava sobre essa terra. E se ele vai subir, quer dizer que ele não estava em cima, ele estava aqui embaixo. Quando você lê, você compreende corretamente, você sabe que Satanás, ou então Lúcifer, que era perfeito em seu estado, ele tinha domínio sobre essa terra, ele tinha domínio num mundo que a gente chama de mundo pré-adâmico. Demônios não são espíritos de anjos caídos, porque demônios querem coisas carnais, porque demônios têm origem carnal. Então ele perdeu o primeiro território quando ele tentou se rebelar, e ele tentou subir, Deus jogou ele, e Deus tirou o território dele. Isaías vai dizer no capítulo 14, ele dominava sobre as nações, ele fazia muitos negócios, nos negócios da tua iniquidade. Tua iniquidade quer dizer que, nos seus negócios, quer dizer que ele era como um tagarelador, um tagarela, ele saia por aí falando, Deus não promoveu você, no meu reino eu vou te promover mais alto, Deus, não, se você me seguir eu vou te promover mais, porque, meu Deus, olha o que Deus está fazendo, mas se você me seguir, eu vou te dar, sabe, ele fez aquilo que muito rebelde faz, ele vai negociando posição, aí ele vai tentando subir, Deus desce. Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu, eu vi Satanás cair rápido, aí aquele impacto causa todo aquele dano que a gente sabe, vem aquele, o que a ciência vai dizer que é um asteroide, e destruiu dinossauros, e tudo quanto é tipo de espécie, e homem das cavernas, e todo tipo de criação pré-adâmica que a gente sabe, porque o homem ele nasceu perfeito, ele foi criado perfeito, ele nasceu falando, ele nasceu, não, o homem das cavernas, aquilo não tem nada a ver com Deus, aquilo ali foi bem antes, ele perdeu a primeira vez o território, aí Deus, para humilhar ele mais ainda, fez um boneco de barro, um boneco menor do que ele, porque ele era lindo, ele era formoso, e fez esse boneco mais feio do que ele, mas colocou dentro desse boneco o que ele, que era cheio de formosura, não tinha. Ele não era a imagem e semelhança de Deus, mas esse boneco feito de barro era a imagem e semelhança de Deus, porque aí entra aquele princípio, quando Deus quer mostrar para você que ele é Deus, ele pega alguém pior do que você e faz essa pessoa ter o melhor, para te mostrar que ele ainda é o Deus que manda, tem a palavra final, e se você não valorizar o que ele te deu, ele arranca da tua mão e dá para outra pessoa. Isso é outra mensagem que eu já preguei, mas aí vamos lá, aí o diabo perde o território desse mundo, aí o território vem para Adão. Deus fala, Adão, agora é o seguinte, domina sobre essa terra. Rapaz, teve um camarada aí que não vigiou, perdeu o domínio, agora eu, para mostrar para ele que sou maior, criei uma criatura menor do que ele, dei domínio sobre essa terra, e eu estou te dando autoridade e poder, pode dominar sobre ele, você tem poder para mandar sobre ele, sobre os demônios que estão aqui embaixo. Mas aí você lembra, ele veio sorrateiramente, falou na mulher, aí o homem comeu do fruto, aí o homem perdeu o domínio de novo, mas aí 42 gerações depois vem Jesus, aí o verbo se faz carne, aí Jesus ele paga o preço para redimir o homem do domínio que ele perdeu, ele lavou o homem, porque o homem quando perdeu o domínio ele foi separado de Deus, agora Deus está de volta com o homem, a gente tem poder para dominar. O diabo perdeu o poder dele, o território dele 2 vezes, ele está tentando a 3ª vez, e a 3ª vez ele tenta de uma forma inteligente. Eu quero um homem, uma mulher, porque tudo que lembra que eu te falei que o diabo é um imitador? Tudo que Deus fez de grande, Deus fez com um homem. Então se eu quiser destruir e dominar o território de novo, eu só preciso de um homem, porque as 3 maiores religiões, cristianismo, islamismo, judaísmo, todas vieram de um homem, Abraão. Jesus diz que o reino dos céus é como um bom homem, não é 2, um bom homem que saiu e semeou uma boa semente. Quer dizer que no reino de Deus um só homem começa um grande projeto. Você não precisa de ajuda para começar um projeto, um só homem começa um grande projeto. Irmão, se você entender isso aqui, Deus já tinha destravado as tuas finanças aí agora. Jesus disse, no reino dos céus um só homem é suficiente para começar. Por quê? Porque tudo que Deus sempre fez foi só com um homem. Um homem.
Você fala de avivamento, irmãos, os maiores avivamentos começaram com um só homem. Você fala de uma grande revolução na igreja, as maiores revoluções da igreja começaram com um só homem. Deus fez tudo com um só homem, e o diabo sabe, eu só preciso de um homem. Então eu vou pegar o teu território, a tua mente, porque se eu dominar a tua mente, eu começo a dominar o teu bairro. E se eu dominar o teu bairro, eu domino a tua cidade. E se eu dominar a tua cidade, eu vou dominando o teu estado. E se eu dominar o teu estado, eu vou dominando o teu país. E vou dominando o teu continente. Aí você fala, você está exagerando, irmão. Você vai ler sobre feminismo, você vai ler sobre comunismo. Tudo isso começou com um só homem. Aí eu te pergunto, tu tem noção que a guerra está apertada mais para você e menos para os outros? Porque o diabo sabe que você é o um que tem poder e potencial de mudar uma multidão inteira. Você tem noção que se você comparar a tua luta com a luta de alguém, é desproporcional? Você já parou para pensar que na tua casa o que tu sofre, tem gente que não sofre um quinto, e você pergunta o porquê? Eu vim te responder o porquê. Porque o diabo está atrás desse um para dominar o território. Mas eu vou dar uma palavra aqui de gratidão para você. Com você ele já perdeu, porque já está escrito aqui: comprado, vendido, não está à venda. Por quê? Porque há 2000 anos atrás ele pagou o preço, e alguns anos atrás você veio diante do altar e falou: eu quero ser comprado. E depois que ele pagou você com sangue, te resgatou e fez negócios com o diabo, ele fez negócio com o diabo e disse: eu vou dar o meu sangue e você tem que me devolver ele. Ele agora colocou escrito: está vendido, está comprado, não está à venda. Não está escrito na Bíblia. Se não tivesse escrito, o anjo da morte tinha entrado na casa de cada israelita, mas ele não entrou porque estava escrito em uma linguagem espiritual, com uma mancha de sangue no umbral da porta: está comprado, está protegido. Olha para alguém e diga para essa pessoa: não está à venda, essa mente não está à venda, esse corpo não está à venda, levanta a mão quem sabe que você não está à venda, e diga até o diabo sair da tua vida, diga: não está à venda, minha casa, minha mente, esse corpo é de Deus. Olha para tua filha doente, põe a mão na tua filha e diga: não está à venda, esse tempo do Espírito Santo é de Deus. Põe a mão no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos e diz: não está à venda. Não está à venda para o câncer, não está à venda para a tuberculose, não está à venda para a droga, não está à venda para a cirrose. Põe a mão na mente dos teus filhos e diga: não está à venda para os lesbianismos, não está à venda para o homossexual. Eu no teu lugar eu já tinha ficado em pé e dado glória mais alto, porque eu estou te dizendo, é hora de você voltar a lembrar o diabo: esse território não está à venda, já foi comprado. Então, senta só mais um pouquinho. Então, se já foi comprado, como é que então ele entra em alguém? Jesus disse: quando os demônios são expulsos de uma casa, de uma pessoa, de uma mente, eles andam por lugares áridos, desertos, e não procurando em quem entrar, eles voltam para a casa de onde saíram. E se ele encontrar a casa vazia, sem ocupação, se ele encontrar o território vazio, ele volta, mas não volta de qualquer jeito, Flávio. Ele volta e leva mais 7 piores do que ele. Quanto que é 1 mais 7? 8. 8 é o número de novos começos na Bíblia. Quando Deus quis recriar o mundo, refazer o mundo, ele fez com 8 pessoas. Noé, sua esposa, Sem, Cão e Jafé e suas esposas. 8 pessoas, ele trouxe um novo começo para o mundo. Agora você entende o que eu estou te falando. E o que você vê e não compreende, mas tu vai entender agora. Sabe aquele tipo de pessoa que vem para a igreja num domingo, Deus liberta ele, e ele volta no outro domingo pior do que o domingo anterior? Ou então, vamos um pouquinho mais longe, a pessoa vem para a igreja um dia, e aí passa anos, e ele volta para a igreja pior do que do dia que ele chegou para cá. Por quê? Porque no dia em que ele veio, Deus esvaziou a casa, expulsou os demônios,
Mas ele não foi cheio. Porque ele não foi cheio, ele não ocupou o território, o diabo saiu procurando um lugar para entrar, e quando viu que ele não foi cheio, levou 7 piores, e o fim desse se tornou pior do que o início. Você vê aí o que está acontecendo com aquela mulher André Surak, você entende exatamente esse texto. Só que tem gente que não está na pornografia, tem gente que está no cigarro, tem gente que está na bebida. O diabo foi expulso num culto, e a pessoa não se encheu. Não decidiu descer as águas, ficou enrolando para descer as águas, e quando você desce as águas, você sobe um andar no nível de intimidade com Deus, e você está brincando com Deus. Aí Deus falou para você, agora começa a orar mais, e você não ignorou, e você ignorou isso, não orou mais. Aí Deus começou a falar, lê mais a Bíblia, e você não foi enchendo, até, meu irmão, que agora a gente tem que expulsar uma pessoa que está pior do que aquela que a gente conheceu. Por quê? Porque quando foi embora não encheu. Eu já estou terminando, diga para essa pessoa que está do teu lado, você está entendendo que tem que encher, irmão? Porque do que adianta, presta atenção, o diabo ser solto da tua saúde? Do que adianta Deus soltar o diabo das tuas finanças? Do que adianta Deus soltar o diabo de qualquer área da tua vida, se você não encher de novo? Eu me pergunto, se ele tirar o diabo da tua família, você vai começar a fazer o que nunca fez com a tua família? Põe a tua família em volta da mesa, dá a mão e ora. Esses dias aconselhando um casal, eu falei para o camarada, um burro, porque não entende, e Deus vai fazer esse burro perder o casamento. Eu falei, você está na hora de entrar com a tua esposa no quarto, dobrar o joelho com ela na cama, dar a mão para ela e orar. Você nunca fez isso, por isso que a tua situação está pior. 10 anos casado e agora está querendo largar? Porque tu nunca levou Deus a sério, tu nunca encheu. E aí do que adianta eu vir para cá, eu aconselhar você e o teu casamento, quando você sai dessa porta, tu continua levando a vida que levava com o teu casamento, continua levando a vida que tu levava com os teus filhos. Estou falando uma coisa séria para você. Se Deus vai soltar a vida de alguém aqui hoje, quando Ele soltar, começa a encher logo. Porque se você não encher, vai vir algo e vai piorar a tua situação. Mas eu vim terminar com essa palavra. Já tem socorro vindo na tua direção. Para mim terminar, esse homem é um homem abandonado pela família. Esse é um homem que ele está tão abandonado pela família que tentaram acorrentar ele, porque ele se batia tão violentamente que a família deve ter decidido, manda ele para o cemitério, para que ele não comece a ferir ninguém aqui, e tenta amarrar ele com grilhões, com correntes lá, tenta amarrar ele, para ver se ele mesmo para de se ferir, mas não traz ele para cá, porque não adianta, se ele continuar aqui, ele vai continuar se ferindo, e vai ferir ainda a gente, porque tem demônio que é o seguinte, meu irmão, ele não só se machuca, como ele começa a machucar a gente. Tem gente que está na pior, ele está na depressão, e quer levar a gente para a depressão junto, ele está na miséria, na ansiedade, e quer levar a gente para a ansiedade junto. Eu não tenho lugar, já tinha falado, é verdade, Jesus. Tem gente que está na inveja e ele quer levar você para a inveja junto. Ele está na discórdia no casamento e quer levar o teu casamento para a discórdia junto. Ele não aguenta ficar machucado sozinho, ele quer machucar mais alguém. Não, mas leva ele para lá e tenta amarrar ele, porque vai que ele melhora mais. Mas ele não melhora. No fundo dele ele ainda tem a consciência, eu preciso sair disso. Só que como é que você vai se soltar de um demônio que não tem ninguém para te ajudar? Jairo pediu ajuda pela filha. O pai do menino epilético pediu ajuda para Jesus. A mulher surofenícia pediu ajuda para Jesus. O pai e a mãe desse moço não pediu ajuda para Jesus. Ninguém estava querendo que ele mudasse. E como é que você sai de uma situação que você está se batendo, você está se machucando, você está perdendo dinheiro, você está perdendo tudo, e não tem ninguém que está te ajudando? Você não tem noção do tanto de gente aqui dentro, que você está numa situação tão isolada, tão sozinha, que não tem ninguém que te estenda a mão. Todo mundo já entregou você para a vida, todo mundo já disse, esquece, teu casamento vai terminar assim, tua saúde vai terminar assim, tua carreira vai terminar assim, você nunca vai vencer, nunca vai ser ninguém na vida. Eles fizeram como o pai desse moço, eles desfizeram de você. Mas a beleza é que toda vez que alguém se desfaz de você aqui embaixo, Deus sempre olha lá de cima e fala, mas eu não me desfiz de você, eu ainda estou do teu lado, eu ainda vou comprar a tua briga, e eu ainda vou vencer a briga por você. E quando aquele jovem olha para frente, um dia ele vê que ele estava no meio dos mortos, mas quando ele olha para frente, lá vem vida vindo aí. E eu vou dizer para alguém, já estou acabando,
ainda que o cenário diga que é o fim, e ainda que as evidências gritam que é para desistir, eu vim dizer para você nessa noite: olha para frente e veja que já tem socorro vindo aí, já tem vida vindo aí. Você é esse um que Deus vai soltar, e vai soltar de uma forma tão grande que todo mundo vai ter que saber que Deus era real e Ele estava do teu lado o tempo todo. Quem acredita nisso, levanta a mão e declara para você mesmo, até você acreditar nessa palavra. Diga: já tem socorro vindo aí. Você já esperou muito tempo, você já ficou muito tempo perdido, mas você tem que olhar para frente, você tem que levantar os seus olhos e ver que os campos já estão brancos para a colheita. Você tem que perceber que Deus escolheu o mês de outubro, o mês dos novos começos, para dizer: você vai viver um novo começo na tua família e em toda a tua casa. Mas levanta o teu olho, levanta a tua face, resplandece o teu rosto, porque já tem vida vindo aí. Eu não sei quem sabe disso, mas quando alguém chegou aqui dentro hoje, ele já sentiu vida vindo na vida dele. Teve gente que dobrou o joelho e começou a orar, e ele já começou a sentir vida vindo dentro dele. Teve gente que levantou a mão e cantou, e ele já sentiu vida vindo dentro dele. E tem gente exatamente agora que, se levantar a mão e adorar, tem vida chegando aí, porque quando a adoração sobe, bênçãos descem. Deixa eu terminar, olha para mim. Senta aí que eu estou terminando, senta aí. Um capítulo anterior, Jesus diz: Pedro, vamos entrar e vamos passar para o outro lado. Onde era o outro lado? Onde esse jovem estava. No meio do caminho veio uma tempestade tão forte que Pedro, um pescador profissional, entrou em pânico, porque ele achava que ia naufragar e ia morrer, porque aquilo que ele não esperava veio. Você tem que saber que um pescador profissional, ele consegue bater o olho no céu e, pela cor e formato da nuvem, se é uma cumulonimbus, dependendo da nuvem, ele sabe: está vindo tempestade, é melhor não ir. Jesus disse: passemos para o outro lado. Ele olhou: o céu está limpo, então vamos. A tempestade veio tão forte que ele começou a ficar desesperado, e Jesus dormindo na popa. Como é que ele estava desesperado se ele era um pescador? Ele poderia saber que era uma tempestade, porque ele não sabia, veio de inesperado. E quando você recebe problemas inesperados na tua vida, tu entra em pânico. Tem um problema que ele vem aos poucos, Miqueias. Ele vem de pouquinho em pouquinho, vai piorando por semana, vai piorando por mês, até que você fala: tem coisa que vai dar ruim, está fedendo, eu estou sentindo, eu estou sem paz faz uns dias. Ai, pum, estoura, e você fala: eu falei que ia dar alguma coisa. Agora, esse é um problema que veio do nada. Irmão, você já viveu a fase onde você viu um problema vindo do nada, e você falou: que é isso, meu Deus? Mas eu estava orando para o Senhor mandar provisão. Como é que eu oro para o Senhor mandar socorro e do nada vem tempestade? É porque quem é crente sabe que toda vez que o socorro é liberado do outro lado, há uma tempestade que trava no meio para impedir o socorro de chegar até você. Quem é crente sabe que toda vez que Deus libera uma bênção lá em cima, o diabo trava uma guerra no meio, que é para impedir a bênção de chegar até você. Se tu está esquecendo e tu não acredita nisso, lembra que Daniel recebeu uma resposta 21 dias atrás, e a resposta foi travada no meio, e ele teve que jejuar por 21 dias, até a resposta chegar do outro lado, até a resposta chegar no território. Ele teve que adorar a Deus por 21 dias, porque jejum é a melhor forma de adoração, porque é a forma como você coloca para fora todo o teu desejo e começa a se encher da vontade de Deus.
Crente é um ser esquisito, irmão, porque crente começa a adorar a Deus quando a tempestade está vindo, porque crente de verdade sabe, se está vindo uma tempestade, é porque teve uma resposta que já foi solta lá na ponta, e Deus está querendo trazer a resposta para esse território. E eu vim dizer algo para você: olha para a tua tempestade, olha para o teu problema e para de chorar, e seja um crente de verdade e diga: Paulo, Silas, vamos começar a cantar, porque quando a coisa piora é porque a coisa está para soltar. Quanto mais escura é a noite, mais claro vai ser o dia. A tempestade veio porque isso é um sinal. O diabo já sabe que teve algo que foi solto lá e está chegando aqui. Tem alguém que está perguntando: Deus, eu pensei que em agosto eu ia estar mais longe, eu ia estar melhor, eu ia estar diferente. O que aconteceu? Deus está te dizendo: é porque em agosto eu te dei uma prova de que o mundo espiritual é real. Eu deixei uma tempestade vir, eu deixei um problema vir, mas não é para te matar, é para te ensinar que toda vez que eu decido te abençoar, maior é o levante na tua vida. Toda vez que eu decido te ungir, maior é a bronca que você tem que suportar. Mas se prepare, porque toda vez que a tempestade vem, Jesus diz: fica em paz, deita e dorme, porque nessa tempestade, aí você fica igual Pedro, desesperado. Ai, ai, e Deus, por quê? Porque Deus já sabe. Não é uma razão para se desesperar. Você está preocupado por quê? A essa altura você já deveria saber que eu te mostro que a vitória está perto, te mostrando que maior está sendo o ataque. Quando você ora por socorro, tempestades vêm. Quando você ora por socorro vir, levantes vêm. Se você duvida disso, pergunta para uma mulher grávida, ou para uma mulher que deu luz de parto natural, e ela vai te dizer que quando a dor piorou, é porque estava para sair. Pergunta para alguém que conquistou um grande milagre, ele vai te dizer que no dia em que a coisa ficou mais complicada, foi no dia em que ele estava às vésperas de viver o maior milagre. Você tem noção de que você consegue discernir o tamanho e a distância da tua vitória, olhando para o tamanho e para a intensidade do teu problema? Quanto mais perto e maior está a situação, é sempre o sinal de que mais perto e melhor é o socorro que Deus tem para a tua vida. A minha pergunta é: você consegue ter paz e descansar, sabendo que essa notícia que você recebeu era uma tempestade para tirar você do foco? Essa notícia ruim que você recebeu era uma tempestade para tirar você do foco? Ou você acha que o diabo não sabia que se ele não viesse, você ia chegar do outro lado? Olha bem para mim. Você acha que o diabo estaria atacando você com tanta força se ele não soubesse que você tem tudo que precisa para chegar do outro lado? Você tem Jesus no barco, você tem amigos no barco, você tem estrutura no seu barco. Irmão, o diabo sabe que se ele não vier contra você agora, ele vai perder o território. Oh, meu Deus. O diabo sabe: se eu não te parar agora, tu vai chegar aqui, eu vou perder o meu território aqui. Lembra, eu estou falando para você que o diabo está lutando é para manter o território. Ele não queria sair de Gadara, ele implorou para Jesus: não deixa a gente sair daqui, a gente quer ficar aqui. Mas aí uma tempestade veio no meio do mar, porque era Deus te ensinando. O diabo sabe que eu já soltei uma bênção à tua direção. O diabo sabe que eu já liberei uma palavra para a tua vida, porque ele ainda está ouvindo no mundo espiritual o que eu falo. Ele trabalha no mundo espiritual melhor do que você. Mas eu vim dizer uma palavra para você: vai dormir em paz, porque tem socorro vindo no caminho, e a tempestade não vai impedir o socorro de chegar. Para mim acabar agora, sacode alguém do teu lado, à tua esquerda e à tua direita, e diga para essa pessoa: vai descansar em paz, que o socorro está chegando, irmão. Descansa em paz, durma em paz. Se você sabe que o socorro está chegando na tua direção, levanta a mão agora para o céu, dá um glória a Deus, engata numa aleluia,
Dá para Deus alguma adoração alta, porque Deus está te dizendo: eu quero ver a tua fé. Eu quero ver se você acredita que eu estou no domínio da tempestade. Eu quero ver se você acredita que eu estou decidido a te abençoar. E os demônios estão com raiva de mim, eles estão com raiva de você, mas eles não vão me impedir de te abençoar, nem vão impedir você de receber a bênção. Se tu sabe disso, adora a Deus o mais alto. Adora a Deus como se você já tivesse recebido o teu milagre. Adore a Deus como se você já tivesse recebido a tua vitória. Adora a Deus como se você já tivesse recebido a tua provisão. Porque eu vim te dizer: o socorro está chegando aí. Tem provisão chegando aí. Até o final desse mês tem providência chegando no teu trabalho. Até o final desse ano tem providência chegando na tua casa. Até o final desse ano tem providência chegando na tua família. Até o final desse ano tem providência chegando no teu ministério. Eu só termino te fazendo um pedido. Se você sabe que isso é verdade, para de se cortar. Para mim, sabe qual que é a pior coisa desse texto? É que a Bíblia diz que esse homem, ele se cortava, ele se feria. Tem gente, irmão, que o demônio não tem que mandar ninguém falar para você que você é um miserável. Você fala para você mesmo que você é um miserável. Eu posso expulsar o demônio que eu quiser da tua vida, mas eu não consigo expulsar o demônio que você pega com a tua mão. E tem um demônio que tu pega com a tua mão, vira e volta: espírito de baixa estima. Eu sou miserável, eu não vou, olha o tanto de tempo que eu perdi. E você vai se cortando. Olha bem para mim, por que você, eu queria te fazer essa pergunta: por que você vem para cá? Para ser liberto, domingo. Se segunda você vai voltar a se colocar para baixo de novo. Eu não entendo, meu Beto, esse tanto de crente que a gente liberta ele domingo. Segundo ele, mas eu não mereço, eu não tenho faculdade, eu não tenho nada. Mas peraí, em vão foi a libertação que a gente passou, que a gente recebeu. Você tem noção que o diabo está querendo impedir você de dominar um território? Jesus queria expandir o reino dele em Gadara. Deixa eu falar algo aqui para você, olha bem para mim, põe na tua cabeça essa verdade. Toda vez que você quer expandir o teu território, tempestade vem. Toda vez que você quer expandir o teu território, tempestades aparecem. Toda vez que você bate o pé no chão e fala: eu vou conquistar algo a mais, eu vou comprar algo a mais, eu vou ganhar algo a mais, toda vez a tempestade vem. Você nunca vai expandir o teu território se você não identificar que tempestade é um sinal de que o diabo já sabe que você tem tudo que precisa para chegar lá. Se eu perguntasse aqui, quanta gente aqui tem vitória prometida por Deus? Quanta gente aqui dentro tem sonho? Quanta gente aqui dentro tem desejo? Quanta gente aqui dentro está lutando para alcançar algo? Você ia ver um monte de gente que ia concordar com uma verdade: você está enfrentando uma tempestade que você não esperava, desde o dia em que você decidiu ter esse sonho. Porque toda vez que você diz: vamos para o outro lado, vamos expandir o território, uma tempestade vem. Mas ela só vem porque o diabo sabe: você tem tudo o que precisa para chegar lá. Eu terminei. E eu vim te dizer e passar para o homem de Deus: você tem tudo o que você precisa para ainda esse ano viver a maior revolução da sua história. A minha pergunta é: você consegue enxergar que já tem socorro vindo aí? Dá um aplauso bem forte. Fique em pé.